Salve, galera! Mais um programa multi-estúdio GS Pod do empreendedorismo. Hoje, a gente está aqui com o Leonardo, da SM Odonto. Leonardo, eu conheço você, conheço a tua empresa, a equipe nossa que foi lá visitar, fazer a visita técnica, ficou impressionado com o que eles viram. E aí, vamos falar um pouquinho da sua história e da sua empresa, como essa transição praticamente, né, da sua vida profissional para o SM Odonto. Bom, André, é um prazer muito grande estar aqui e poder contribuir e compartilhar um pouquinho da nossa história. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal aí para a gente estar junto aí nesse processo. Então, vamos lá. Você, como é que foi a sua trajetória até surgir a SM Odonto? Então, eu sou cirurgião dentista, né? Eu estou formado há 19 anos, que é o tempo que tem a minha empresa. O consultório começou pequeno, né? Consultório sozinho, apenas um funcionário. Foi evoluindo a ideia de ter uma equipe grande, ser uma clínica multidisciplinar. Nessa minha caminhada, eu acho que é muito importante o processo, né, que eu passei. Por quê? Eu fui um franqueado durante 10 anos. Então, eu conheci todo o processo, né, de ser um franqueado, as dores, né, quais são os pontos principais, até estruturar a minha empresa para ser uma franqueadora. Você foi desse segmento mesmo? Não, eu fui do segmento de chocolate. Tá. Né? Então, eu tive 6 lojas, já fui case de sucesso como multifranqueado dentro da operação e tudo, mas nunca larguei a odontologia, que é a minha grande paixão. Só que me faltava ali, dentro da odontologia, um estudo mais profundo sobre gestão do negócio. Eu acho que esses 19 anos que eu fui passando, que eu fui aprendendo, me desenvolvendo, né, veio a somar isso e aquele sonho enraizado de um dia me tornar, isso aqui faz sentido para mim, de levar isso para outras pessoas. Né? Aí, a convite de um amigo em comum, encontrei a GSP, que para mim foi outro divisor de águas, né? Formatou todo o processo. E uma coisa muito bacana, né, que eu escutei até lá, foi da Tati, no dia ela falou, olha, você foi uma das pessoas que formatou mais rápido aqui, de tanto conhecimento que você tem dos teus processos, de como a coisa está. Então, foi um encontro que teve muito a somar. E hoje, como é que você vê essa questão dessa tua expansão através de franquia com relação ao seu franqueado? O perfil desse franqueado, ele vai ser um dentista, um empresário? Como é que você enxerga isso no teu negócio? Eu acho que, assim, primeiro, ele tem que ter o propósito da gente. Né? A gente tem um propósito na clínica que é transformar a vida das pessoas através de novos sorrisos. Né? Então, isso tem que estar muito forte. Para mim, o mais importante do negócio são as pessoas. Né? Assim, a gente olha hoje os negócios que dão certo e que dão errado. Qual é a grande diferença? São as pessoas que tocam o processo. Né? Então, para mim, o mais importante de tudo são as pessoas. Né? Então, escolher muito bem essas pessoas e esse empreendedor, esse empresário, ele tem que estar associado a um dentista que seja um apaixonado pela profissão, que queira de verdade transformar a vida de outras pessoas, e aí sim vai ter um alinhamento. Então, a gente precisa de um empresário, né? E hoje, inclusive, eu tenho alguns profissionais que já se candidatam, né, para ser futuros franqueados, já conversei com bastante gente da minha equipe, e é isso que a gente vai contar um pouquinho hoje. Olha, na verdade, a gente já antecipou tudo, você falando de pessoas, por isso que eu trouxe a Dani aqui. Dani é minha sócia em São Paulo, e sócia também na escola de negócios que a gente tem, e acabou recentemente de lançar um livro que ela vai falar aqui, e vamos falar de pessoas e de felicidade no trabalho, que o exemplo foi você hoje de manhã, que pediu, olha, eu posso ser o último. Também se deu mal agora, que atrasou pra caramba. Mas com certeza vale a pena. Vale a pena. Eu posso ser o último a gravar porque eu estou levando a minha equipe para fazer uma corrida no aterro. Isso é o quê? Isso é felicidade no trabalho, isso é engajamento, né? Isso é um exemplo de uma liderança. Então, Dani,
Vamos começar aí você, Bora. por favor. Acho que assim, dentro do que você falou, né? Tem tanta coisa, né, Léo? Pode chamar de Léo, porque o Paulista abrevia tudo. Por favor, Dani. Léo, assim, quando você fala do seu propósito, da tua marca, do porquê você está trazendo o seu negócio para a franquia, para estender esse seu projeto, que sozinho a gente não consegue, né? E dar oportunidade para as pessoas com o mesmo propósito e não sabem como fazer. Ela pode se formar na universidade, ser um doutor, mas às vezes ela não sabe executar. Isso aí. Não tem um processo claro. Então, parabéns pelo projeto. Obrigado. Tenho certeza que só vai crescer. E quando a gente fala de felicidade no trabalho, né? Tá na cara que você é feliz. Muito. Super. E o sorriso, né, que é o que você trabalha, é o símbolo da felicidade, né? A gente tem uma máxima lá dentro, que é assim, eu cuido das pessoas para elas cuidarem do nosso negócio. É isso É mesmo. isso aí. Não adianta a gente falar assim, ó, Negócios veste a foram camisa feitos pra pessoas. se você não mostra como. Então, Com certeza. é muito como você trata os seus colaboradores que eles vão tratar o seu É o cliente. resultado que ele vai tratar o cliente. Com certeza. Isso está muito no livro, né, André? É. Que o André teve participação também especial no livro. Quando a gente fala de liderança, empreendedores, e o que você fez hoje de manhã da corrida, né? O que é essa corrida? Um dos elementos a gente coloca no livro da felicidade, que é o estudo da neurociência, é a pessoa se sentir pertencendo. Então, assim, como é que eu proporciono bem-estar, alegria, saúde, se eu não pertenço ao teu lugar? Então, quando você fala de pessoas, é o elemento fundamental, com certeza, né, André? E olha que coisa bacana que a gente tem hoje na clínica. Mais de 50% do time treina às 6 horas da manhã. Porque eu comecei com isso, eu falava para eles o quanto é importante eles se cuidarem, eles fazerem atividade física. E hoje você vê todas as funções, todos os cargos, todo mundo compartilhando no grupo, ó, o pessoal fazendo dieta, se cuidando. E hoje mais de 30 pessoas correndo junto. Olha que bom. A gente lá, legal, fomos comemorar um aniversário. Todo mundo, poxa, Isso por que não? maravilhoso. Todo mundo virou um evento nosso. Sim. E aí você se pertencendo a um grupo assim, né, que tem boas práticas, hábitos saudáveis, eu acho que isso se expande de uma forma tão produtiva, eu digo. Porque assim, quando a gente fala de felicidade no trabalho, né, tem gente que até dá risada, viu, Léo, da nossa cara. Ah, que felicidade, eu Que quero nada. ver dinheiro. Pois é, o dinheiro vem da onde? A produtividade, a satisfação do cliente que vai gerar novos clientes e vai fazer com que tudo aconteça, vem do quê? Né? De você estar envolvido e comprometido dentro do teu propósito. Lógico. Então, nós, empresários, temos esse desafio, sim. E você está de parabéns aí pelo envolvimento Que de bom. A todos. gente é muito alinhado com isso. Eu acredito muito que esse seja o caminho. Né? Ô, Léo, você sabe que lá a gente bate muito nessa tecla da felicidade, né? Então, a empresa, eu criei um happy hour desde 1996, que às quintas-feiras a gente faz um happy hour lá, com clientes, amigos, com a equipe. Eu chamo que é o momento da descompressão. Vai todo mundo ali para baixo, dá uma respirada, porque na correria do dia a dia é complicado. O almoço em conjunto que a gente tem lá e alguns eventos. Agora, quando eu vou falar de exercício, você sabe que lá dentro da empresa eu tenho uma academia, Sim, né? sim. A gente é praticante das artes marciais, defesa pessoal. A gente tem uma galera que treina comigo há muitos anos, casca grossa, que vai lá para treinar, mas tem pessoas que não saem correndo, dão um monte de desculpa para não treinar com a gente, entendeu? E a gente é franqueado ali para todo mundo, para toda a equipe, para toda a galera treinar. Por quê? É o que eu digo também. Quando a gente está no tatame, a gente trata ali do famoso mente, corpo e espírito, né? Aquele momento ali é para esvaziar a cabeça, é um momento para a gente renovar as energias, que é exatamente o que você transformou hoje com essa corrida que você está falando. E trabalhar sob pressão ali no tatame é muito bom. Você já Total. está preparado. Né? Você já venceu aquele desafio. Exato. Então, a mente que você falou é isso. A gente está um calor danado, e a academia nossa é lá embaixo. Aí veio uma colaboradora nossa que treina com a gente, falando com o mestre que treina comigo lá. Ô, mestre, vamos fazer o próximo treino de boxe Ao ar livre. Ao ar livre. Ele falou, não, senhora, vamos todo mundo lá para baixo, primeiro pela atmosfera, e segundo, que nós, né, lutadores, a gente tem que se ambientar
com as pressões e E com a as diversidade. Ali no e as ringue. adversidades. É assim que né? funciona, né? Então vai sentir Sim. calor sim, e por enquanto você está treinando sem kimono. Depois eu vou te botar um kimono para você ficar mais sob pressão, né? A gente costuma dizer que assim, é você contra você mesmo, né? Então, se você se propõe a treinar, é 1-0. É isso Você aí. já ganhou. Ah, eu tenho que meditar, eu tenho que fazer yoga, eu tenho que ir pro tatame, eu tenho que correr. É você contra você mesmo. Aqui dentro, você, cara, eu fiz o que era combinado. Check. Dani. Mas isso vai depender também muito de pessoas para pessoa, né? Alguns cientistas trazem que para a gente chegar no estado de flow, que é o estado de felicidade, até para exemplificar um pouco, o que é esse estado de flow, né? Pensa numa atividade que você gosta muito de fazer, muito mesmo. Aquela que você perde a noção do tempo. Ninguém precisa te cobrar, você não precisa pôr na agenda. Essa atividade pode ser ficar com o teu filho, fazer um artesanato, uma corrida, ou praticar um hobby, um esporte. É esse flow. Isso aí. Você perdeu a noção. E não tem fórmula, né? Mágica da gente. Cada um tem sua fórmula. E o que eu coloco muito no livro é que a felicidade, ela não pode ser ensinada. Ela pode ser aprendida. E se eu não posso ensinar, é autoconhecimento. Então eu tenho que descobrir, né? Tem que fazer sentido para a pessoa. Pra Né? pessoa, que nem hoje na tua corrida, você falou, juntou a corrida com o aniversário de alguma pessoa muito querida. Isso. Juntou aquela pessoa que talvez não goste de corrida, mas com o propósito de homenagear a colega. Foi E todo aí mundo. foi Foi mais todo mundo, pessoas foi do todo que... Foi todo mundo do time, né? Gera um engajamento, né? Você falou de Sim. pertencimento. E às vezes, assim, você vai fazer só o esporte, para alguns não faz muito sentido, porque tem outras prioridades. Eu acho que dentro de uma empresa, a gente tem que entender que pertencer ao grupo, reconhecer o grupo, né, sobre as suas benfeitorias, vamos chamar assim, acho que são vários elementos que a gente pode. Mas a participação ali, seja num happy hour, né, André? Seja no dojo, seja no aterro, é importante que aconteça, mas que seja algo que todos possam realmente querer estar juntos. Uma né? coisa bem Livre. legal, André, assim, a gente mudou de sede tem 2 anos, né? Num processo de crescimento todo. E hoje, na unidade que a gente está, graças a Deus, ela é bem confortável para todo mundo, ela foi planejada para isso. Legal. A gente tem o espaço lazer, que é a nossa churrasqueirinha ali, Isso. né? Ótimo. E a área de descompressão também. Para isso a galera adora. Não, e foi Ir uma- para o churrasco. E foi uma Todo coisa mundo que tem que comer. sonhada por nós. Né? Olha que legal. Então, hoje faz total sentido. Às vezes fecha mês, a gente tem que comemorar, agradecer, né? Pelas conquistas Celebração, é e tudo. importantíssimo. E todo mundo junto. É mais um ritual que a gente tem do pertencimento do grupo, né? Todo mundo com tá ali. certeza. É Não, muito bacana. a Dani falou aí, né, de reconhecer. A gente tem por prática lá na empresa, todo ano eu boto uma palavra de ordem na empresa. Engajamento, processo, eficiência, expansão. E esse ano a Dani sugeriu a palavra reconhecer. Porque muitas vezes no dia a dia a gente está tão atribulado, com tanta coisa, que o teu colaborador, que é uma determinada pessoa, faz alguma ação, alguma situação, e você acaba não reconhecendo essa pessoa, né? Às vezes um elogio, né? Uma coisa simples. Parabéns, falar em público. Que foi diferente, Que né? foi diferente. Isso, para a pessoa, às vezes, é uma satisfação e realmente ela fica emocionada com a empresa, que se preocupa e que reconhece o trabalho dela, né? E aí, esse ano a nossa palavra lá é reconhecer. Na nossa convenção, eu abri lá o discurso reconhecendo todos os meus erros. Então, que são inúmeros, né? Não consegui nem elencar todos. Mas também eu falei, mas em compensação vocês têm um líder vocês têm que reconhecer que vocês têm um líder que briga por vocês, que tenta sempre trabalhar Em prol do time, Em né? prol do time. Eu acho que é extremamente Isso faz muita importante diferença, né? isso. É engraçado, assim, a minha funcionária do financeiro, ela está comigo há 6 anos. Então, ela acompanhou todo o processo, tudo. E nessa mudança, para me tornar um franqueador, ela me chamou e falou, Léo, para quê? A empresa está redonda, tudo as tão clínicas bem. estão indo bem. Ela, para que de novo você vai se meter nisso? Né? Como foi a história do crescimento. Eu falei, olha para as pessoas que estão aqui. Essas pessoas precisam crescer. Certo? Eu preciso gerar mais oportunidades, sabe por quê? Porque senão eles vão embora.
Eu preciso crescer para vocês crescerem junto comigo. O que a gente faz aqui é tão bacana que a gente precisa levar para mais gente. O tratamento que a gente dá aqui, mais pessoas têm que ter acesso. Para isso, a gente tem que se desenvolver, a gente precisa crescer. Aí ela me olhou e falou, pelo brilho no teu olho quando você fala tudo. Mas é isso, reconhecimento da equipe, saber que tem muito potencial ali que vai te acompanhar, que precisa crescer, precisa de voos maiores, precisa ser mais reconhecido financeiramente, precisa de independência. E a gente consegue isso com o crescimento da empresa. E acho que você falou uma coisa perfeita. Ela te questionou, para quê? É o meu porquê. Não é para quê, é o porquê. É o porquê. Então, assim, para muitas respostas que a gente não tem, do para que você vai fazer isso? Por que você vai formatar? Por que você vai querer crescer? Tá tudo tão bem. Eu tô tão confortável. Nós estamos financeiramente bem. Não é o para quê, é o porquê. Isso aí. É estender isso para mais pessoas, né? É se desafiar. E é falar, interno realmente. e externo, né, Léo? Porque você tem um porquê interno de desenvolvimento, de crescimento da carreira das pessoas, crescimento financeiro, obviamente, porque ninguém trabalha para dormir cansado, né? E para o cliente também final, né, da tua empresa. Eu acho que é muito bonito isso. A gente escuta muito isso. Vocês precisam levar para mais gente, Para precisa outro tudo. estado. Aí, vamos lá. Olha, vai nascer, Vai. pronto. Aí, um encontro aí que deu certo. E como é que você... porque você tem várias formas de expandir o negócio, né? Licenciamento, franchising, joint venture, capital próprio. É claro que o capital próprio, eu digo que é a melhor maneira de você expandir, mas muitas vezes você tem até o capital para expandir, mas não tem braço. Porque ou você começa a ficar na operação, ou você vai para o estratégico. E como é que surgiu a ideia de expandir para a franquia? Por intermédio da franquia, perdão. O que acontece? Pela minha formação, né, durante todo esse tempo, há 7 anos eu iniciei um processo de mentoria, né? Então, fui buscando acompanhamento profissional, tanto na parte de gestão, quanto na parte de formação, né? De capacitação humana, de entender mais sobre comportamento, né? Por que hoje são 2 pilares que o meu negócio tem, né? São os processos e as pessoas, né? A questão de ir para o franchising foi o quê? Eu entendi que eu preciso de uma liderança ali, que seja um dono do negócio. Então, hoje eu busco sócios que tenham o mesmo propósito que eu, que amem odontologia, que amem cuidar de pessoas, né? E que queiram trazer essa parte, essa relação com o paciente e com o colaborador muito humanizada. Então, como é que eu entendi que seria o melhor caminho? Com sócios, através do modelo de franquia. Porque foi colocado aqui, sozinho você não consegue construir nada grande. Só um né? pedaço. Só um pedacinho. Se eu tiver parceiros multiplicadores, com certeza eu vou conseguir transmitir cada vez mais a minha imagem, a minha ideia do propósito da minha clínica e transformar a vida das pessoas que me cercam. Né? Hoje, até indo para a corrida, eu dou um exemplo aqui da Carol. Carol não corre, né? Mas eu falei, o ambiente sempre vence. O ambiente sempre vence, não tem jeito. Falei, vamos. Saindo de casa, ela pegou e foi. Amou, adorou, falou, agora vai virar corredora. Quer, né? Então, é isso. É você transformar quem te acompanha nesse processo. E ser feliz durante esse processo, né? Não deixar para o final. E a influência boa, né, para a felicidade. Você falou aí de liderança. Na minha opinião, o maior papel de um líder é formar novos líderes, né? Então, quer dizer, você tem que ter todos os atributos, né? Os tópicos de um bom líder ou de um líder rasteiro, mas, na minha visão, o maior papel de um líder é formar novos líderes, porque só assim a gente consegue crescer. Eu tenho, por base isso, estou no varejo há 35 anos, a empresa está fazendo 30 anos esse ano. E, graças a Deus, eu digo também lá que eu tenho 2 pilares na empresa, que um é gente. Ao longo desse tempo, eu acho que eu já formei muitas pessoas que estão aí no mercado e que saíram através da porta da frente, né? Porque isso também é importante. Pessoas que eu admiro, que elas é uma admiração mútua, por terem sido capacitadas lá dentro. E a outra, eu digo que são as marcas também. Eu acho que em cada marca dos projetos que a gente já entregou, eu acho que, de uma certa forma, a gente deixou alguma marquinha ali, assinando ali o projeto, com alguma certeza. coisa para favorecer a marca.
Com certeza. Dani, fala um pouquinho do seu livro aí para gente e também do curso, que a gente está indo para o digital agora, da Sim. escola técnica, da Bom, escola de a negócios. gente falou alguns elementos aqui do livro, né, da felicidade no trabalho. Acho que é um livro que desperta muito o leitor sobre o seu autoconhecimento. Porque a felicidade está dentro de cada um. O que me faz feliz não é o que faz o Léo feliz, o que te faz feliz. E aí, quando a gente olha para isso dentro do ambiente de trabalho, a gente tem, sim, como liderado o nosso papel a ser exercido, as nossas responsabilidades, as nossas escolhas, assim como o líder tem também, né? Então, todo mundo, no final das contas, quer o melhor para si e para onde está. E tem, falando até de empreendedores, né? Como que a gente chega nesse resultado, assim como o do Léo? Primeiro, ele uniu o que ele ama fazer, aquilo que ele sabe fazer muito bem, e toda aquela outra parte, talvez, empreendedora, que ele tinha interesse, mas não sabia, ele foi atrás, ele estudou, ele se aperfeiçoou, e hoje você quer expandir isso para outras pessoas. Esse é o segredo da felicidade no trabalho. É você executar aquilo que você ama fazer. Aquilo que você é bom, que você é reconhecido pelas pessoas. Então, se você tem dúvida, poxa, o que eu poderia estudar sendo um jovem, adolescente? E espero que estejam realmente ouvindo o nosso podcast, né? Porque se você não tem um filho que não sabe o caminho que vai seguir, pergunta para ele, no que você é muito bom? Talvez ali esteja o segredo. Não seja talvez em tendências, em modismo, em coisas que alguém impôs para você. Eu tenho um amigo que ele abriu um restaurante fabuloso aqui pertinho no Leblon. E ele falou, sabe o meu churrasqueiro? É um dos caras mais ricos do Pernambuco. O pai dele é milionário, ele só podia estar no iate agora. Não, ele está na chapa. Ele está na churrasqueira. Passou menos de um ano, eles estão com a estrela Michelin. O que faz ele feliz? É só dinheiro? Não, ele podia estar lá. Ele quer servir alguém. Ele quer ser útil. Ele quer ser visto. Ele quer ser reconhecido pelas pessoas sobre a capacidade de entrega dele no mundo. Então, o nosso livro ali, eu falo nosso porque ele tem a participação, tem mais pessoas maravilhosas aqui que participaram também, mas é uma provocação, sim, para o que você faz da sua vida. Faz sentido, assim como faz sentido para o Léo? Se não faz, repensa, né? Remaneja, replaneja. E vai ter um monte de perguntas, é um caderno de exercícios que vai fazer com que você reflita. Eu já tive alguns resultados, André, de pessoas que falaram, eu fechei aquele negócio que eu abri lá, que nem era para mim. Era para agradar uma pessoa da minha família e que no final nem se interessou, porque o propósito era só dele, né? Então tem que ter um conjunto. Tá disponível na Amazon, o livro, ou se não, me adiciona aí no Instagram, Dani Monteiro, _oficial. Me chama que a gente manda aí para você autografar, tudo certinho. Mas a questão não é comercialização desse livro. A questão é questione-se. Encontre o rumo. Eu amo de verdade o que eu faço, Léo. Acho que a gente, assim como o André, a gente tem isso tudo em comum, né? Por isso que a gente deu certo, por isso que a gente tem sucesso em tudo que a gente faz e recebemos reconhecimento por isso. Então, se você está ouvindo e está se sentindo ainda um pouco fragilizado, faça a leitura. E haja, né? Porque tem que acreditar e tem que agir, né, Léo? Com certeza. A felicidade é uma escolha. Faz total sentido, né? E tem que ser feliz durante o processo. Né? Total. Eu, no Boas-Vindas, pegando essa carona aí, no Boas-Vindas que eu faço para as marcas, para a grande maioria das marcas que entram lá, eu digo o seguinte, eu tenho um vídeo institucional, motivacional, em que nunca é tarde para você tomar uma decisão. Porque muitas vezes você... já estou velho para mudar esse meu trajeto, não já tem estou velho emprego para aqui na fazer minha isso. região, vou ficar aqui mesmo. Vou ficar por aqui. Estou aqui já... Não. O trem só... Se você não subir no trem, ele vai passar. Então, você não pode deixar para trás uma coisa que você tem que... vai fazer bem para você. A mudança, às vezes, você tem que ter coragem, atitude... Né? E coragem, né? E coragem, exatamente. É um dos principais papéis de um líder, né? É ele ter a coragem, porque o medo existe, mas quanto mais preparado você está, quanto mais autoconfiança e eu digo a autoridade não é o nariz em pé. A autoridade é você ser o melhor no que você faz, o melhor do que você faz.
Aí sim você vai começar o quê? A diminuir o medo, né? certeza. Eu vi um podcast do Carlos Burle, surfista de onda grande, com o Luiz Justo, CEO do Rock in Rio. E o Carlos Burle falando, medo eu tenho sempre. Aquelas ondas gigantes, como é que eu não vou ter medo? Agora, que aí eu vou entrar numa pergunta para você. Eu estou sempre treinando, eu estou sempre me preparando para diminuir o medo. O medo caminha conosco. Agora, a gente tem que estar preparado para superar. E a superação a gente só consegue através de treinar, treinar e treinar. Pegando essa carona, eu sou um cara que acredito muito na educação. Meu primeiro MBA que eu montei foi em 2002, de varejo, com ênfase em franquia e shopping center. E eu digo que esse nosso país só vai mudar no dia que a gente tiver educação. Porque não adianta o lado A ou o lado B. Todos querem que o nosso povo seja analfabeto, não tenha conhecimento, porque é mais fácil de manipular. A verdade é essa. Então, eu sou um defensor da educação, da gente formar pessoas. Como é que você vê isso na tua estrutura hoje, Léo? Você tem algum programa de treinamento? Você incentiva, pelo visto, é claro que sim, incentiva os teus colaboradores a buscar, né, essa formação, esse treinamento? Enfim, fala um pouquinho de como é a tua postura hoje com relação a treinamento. Ou se eu estou errado também, né? Não tem nada a ver, André. Bom, eu acho que você está coberto de razão, André. Assim, só para a gente colocar uma questão aqui, toda segunda-feira a gente tem reunião na empresa, né? E essa reunião é de desenvolvimento pessoal. Não é? O objetivo da reunião não é a gente chegar para os colaboradores e expor os problemas da empresa, que a empresa tem problemas, como toda empresa tem. Né? Qual é o objetivo? É subir a qualificação desse colaborador. A gente entende que quanto melhor qualificado ele for, melhor a minha empresa vai estar. E melhor esse colaborador ele vai ser remunerado. Né? Eu costumo dizer que eles não trabalham para mim, eles trabalham para eles. Né? Quanto maior o valor deles, maior o valor da nossa empresa. Né? E pegando também o gancho sobre liderança, que você colocou aqui também, André, a virada de chave, uma das viradas, né, que eu tomei a decisão para virar um franqueador foi quando eu estava na empresa, eu falei, olha, eu não sou mais essencial aqui dentro. Por quê? Porque os processos estão sendo cumpridos, né? E a gente foi formando os líderes. Chegou uma hora que o CEO, que o fundador da empresa, ele não precisa estar mais ali. Ele tem que ir atrás de voos maiores. Por quê? Porque os liderados já assumiram aquele papel, eles estão se desenvolvendo. Então, a busca por educação ela é contínua. Com certeza. Hoje foi a questão da corrida. Ontem a gente voltou de São Paulo do Congresso. Então, o exemplo, ele arrasta também. Né? A gente estava em São Paulo, agora, em busca de mais tecnologia, de mais informação. Há 2 semanas eu estava fazendo outro curso e estou sempre mandando para eles. Falo, gente, eu estou com 19 anos formado, eu fiz mestrado, fiz especialização. Hoje eu foco na gestão, mas eu continuo aprendendo sobre gestão, sobre odontologia. Então, a educação é ponto fundamental. Deixa eu até pegar esse gancho aí, que a gente estava falando antes disso tudo de medo, né? O empresário tem medo. Os gestores têm medo, os liderados muitas vezes têm medo. O medo é o quê, né? Na execução de uma atividade? É falta de conhecimento. E a gente muitas vezes fica esperando muito, né, a coisa acontecer. Eu acho que essa busca de conhecimento, ela é infinita. Isso é a questão da sabedoria das pessoas, né? Quanto mais a gente aprende, menos a gente acha que sabe. Isso é uma constante. Então, assim, se você tem medo de agir, seja na sua empresa, seja como líder, com os seus líderes, você já percebeu isso tudo? A gente tem a nossa escola de negócios, né, André? Que vai ter aí uma oportunidade gigante para as empresas se fortalecerem. Porque às vezes as pessoas falam, não, vamos fazer uma MBA, daqui 2 anos ela vai sair de lá. Então, é um ambiente totalmente acadêmico. Quando a gente fala de uma escola de negócios voltada para empreendedorismo, para varejo de verdade, com práticas aí de anos. O André está com mais de 35 anos aí no varejo.
Eu, Que você fosse falar de idade. Né? no 35 varejo, anos. né? Eu tô com mais de 25 anos aí no varejo também, treinando, capacitando pessoas. E a gente tem que aprender todo dia, né, Léo? E ensinar, e estar junto, e trazer pessoas para o ambiente de educação corporativa. Eu acho que é a grande questão aí, para que a gente não tenha medo de agir e de executar, de expandir, de crescer. E só alcançar voos enormes. E até para contribuir, eu sou um exemplo disso, porque quando eu contratei a GSP, alguns processos ali eu não dominava. Então, só Exato. o fato de estar ali dentro, de pegar uma expertise de mais de idade, né, de 35, isso aí fez total diferença. Então, às vezes, é aquele pulo do gato, é alguma coisa que a pessoa já vivenciou aquilo, o caminho, ele é muito Com mais certeza. fácil. E não só vivenciou, como viu, né? Mais de 2.500 empresas que foram formatadas, passando, projetos né? entregues. Projetos entregues. É muita coisa, né? Muita história, né? Você falou aí de processo, eu costumo dizer que o processo liberta, né? Porque muitas pessoas, o processo vai engessar a minha empresa. Pelo contrário, quanto mais processo você tiver, mais livre você tem para o ócio criativo, né? Eu digo que quanto mais processo a gente tiver, melhor é a nossa evolução do negócio, entendeu? E aí, voltando aí a treinamento, se serve de conselho, eu digo que lugar de franqueado ou é com a barriga no balcão ou é numa sala de treinamento. Porque foi o que você falou. Quanto mais você treinar essa pessoa, esse franqueado, vai ser melhor o resultado dele, como você falou da tua equipe, né? Quanto mais treinada, melhor o resultado. E outra coisa, ele vai se sentir abraçado, não vai se sentir solto na franquia. Porque muitas vezes o franqueador não se preocupa muito com essa questão. E aí reclama que o resultado não está bom na ponta, mas não está bom por quê? Qual é o cronograma, qual é o planejamento de treinamento? Eu falo, treina qualquer coisa, treina gestão financeira, treina compra, treina aspectos de marketing, treina o aspecto técnico do teu negócio, mas bota o franqueado, né, quando ele não estiver lá na barriga, no balcão dele, dentro de uma sala de aula para aprender, né? Ou certeza. online também, no on Sim, ou no off, né? exato. Eu digo Mas assim. sempre se atualizar. Exatamente. E outra coisa que você falou, que eu vou voltar, eu fazia isso e eu vou voltar a fazer, toda segunda-feira a gente tem reunião interna. A maioria, como você, são as reuniões das áreas, onde eu tomo conhecimento de tudo que está acontecendo, por exemplo, na parte de formatação, se está fluindo bem, se não está, se a gente tem que fazer alguma intervenção ou não. Tanto é que eu não participei de nenhuma reunião de formatação tua. Por quê? Porque a equipe toda lá, eu acredito muito na equipe, o conhecimento técnico deles de cada área, eu acho que é muito positivo. Sensacional. E o feedback que vinha deles com relação à sua pessoa foi muito tranquilo. Sim. Então, nessas segundas-feiras, a gente tem várias reuniões, jurídico, financeiro. Financeiro eu tento sair correndo, mas não dá, né? Financeiro, jurídico, formatação, head e diretor. E sempre, no final do dia, eu levava a equipe de head e diretor para o tatame. Legal. Por quê? Ali no tatame, eu trazia sempre um tema para a gente discutir. E, muitas vezes, desse tema, quem se sentisse à vontade, falar alguma dor, falar algum aspecto que incomoda essa pessoa. Isso, cara, quando você está num ambiente de pessoas que você tem um relacionamento positivo, que você acredita nas pessoas, o que você quer melhorar ou ajudar o colega, o colaborador, eu acho que é muito bacana. E essa prática que eu fazia era... paramos recentemente, enfim, a vida vai atropelando, né? E eu me cobro isso muito. Eu falo, eu tenho que voltar com essa equipe para o tatame. Botar todo mundo lá embaixo para a gente discutir um determinado assunto, para a gente discutir a dor de um ou de outro. E muito bacana, porque quando eles vão lá para baixo, a maioria realmente fala, expõe, não tem vergonha, não tem medo de mostrar a fragilidade, né? A vulnerabilidade, porque no conceito antigo, você não pode mostrar a sua vulnerabilidade. O cara tinha que ser
o super-homem. Não, o Léo não é perfeito, o cara não erra. Na Ele é verdade, 100%. o Léo aqui dentro é profissional. Lá fora ele pode ter uma pessoa. Lógico. E não existe isso, né? Isso Somos caiu, né? únicos. Cara, é impressionante. Então, tem muito a ver com o que você falou aí, de levar o time para treinar, participar dos eventos. E eu digo o seguinte, a galera tem que ter esse interesse também de buscar. Eu provoco muito isso lá, porque, cara, eu já estou velhinho. Agora, tem uma garotada lá que eu tenho que sacudir os caras. Eu vou muito mais rápido e além deles, porque, cara, não tem jeito. A gente aí como líder, nós como líder, nós temos que fazer isso. Eu acho que é um grande desafio, né? Às vezes, na reunião de liderança, você percebe que às vezes não tem um engajamento. Eu falo, mas isso é culpa nossa. Tem que fazer sentido na cabeça do nosso liderado. A gente, como líder aqui, a gente tem que provocar isso. Tem que mudar, tem que fazer uma reunião que faça sentido para ele, não é para a gente. É ele que tem que olhar e falar, olha, isso está mudando a minha vida. E uma coisa que é bacana demais, ele se sentir blindado, é um ambiente seguro. Foi o que você falou, você leva para o tatame e a pessoa ali não vai ser julgada. Exatamente. Ali está todo mundo para aprender e para se desenvolver. Então, quando a gente traz, é muito com essa pegada. E assim, sabe o que eu percebo dessa questão de liderança, né? Que a gente está falando? Os líderes acostumaram, muitos anos, dar respostas prontas. Tem que fazer isso, faz aquilo. A gente deixou, muitas vezes, de provocar uma solução. O líder dentro de uma empresa, ele tem que trazer a solução. E você vai decidir se está ok ou não. A gente não. A gente se posiciona como o dono do Figura. negócio, não participa com que o outro seja protagonista da atividade dele. Poxa, a gente demorou tanto para contratar aquela pessoa. Se ela foi contratada, ela está com você há mais de 6, 7, 10, 15 anos, você ainda dá ordens para ela. Isso acaba deixando assim, a figura do protagonismo de lado. E aí não vai executar. Vai executar na hora, no dia, e depois se perde. Como que a gente faz isso? Tá tudo na escola de negócios lá para você saber como liderar de forma eficaz. Porque senão, amor, você vai ficar lá, ó, mandando. E não funciona. Né? Não funciona, né, Léo? Você sabe. Ou só funciona na sua frente. Então. Só na sua frente. Virou as costas, aquele filho da mãe. É a questão mesmo de você mostrar a transparência. Eu, quando faço... Eu tenho 4 mentorias lá que eu faço. E a de gestão e governança, porque eu considero gestão uma coisa e governança outra, quando eu estou fazendo essa mentoria, na hora de, por exemplo, ensinar ou trocar, como se faz um SWOT. Eu não tenho medo, as pessoas perguntam, mas você bota o SWOT da tua empresa para discussão? Para os donos dos outros verem? Cara, a empresa é minha, nossa, é do grupo. E ali vai ver as minhas fraquezas e os pontos fortes que a gente tem e o que a gente está trabalhando para melhorar, para tirar da fraqueza o forte. Só melhora fazendo isso. Só. Não tem jeito, as mas tem oportunidades. gente que quer se mas ficar esconde, atrás. né? Aquela filosofia que, eu não posso falar o faturamento da minha empresa, eu não posso falar os resultados, eu não posso... Na franquia, como é que pode? Se você for na essência da lei e pela circular de ofertas de franquia, você tem que apresentar os balanços. E como é que lá na empresa é tudo você vai aberto, todo mundo forjar? sabe do faturamento. Exatamente. Entendeu? Então... E vibra com ele. Lógico. Vibra junto. Claro. Tem Faz meta parte. Sim, é a Você cultura. sente parte. Né? É a cultura da empresa. É isso. Então, todo mundo participa. A participação lá com a gente, porque a gente tem um ecossistema lá de escola de negócios, escritório jurídico, escritório criativo, e por aí vai, a área de gestão e governança, a área de franquia. Quando a gente faz uma captação de uma marca de formatação para a gente trabalhar, todo mundo lá tem uma participaçãozinha. De A a Z tem uma participação. Sabe por quê? Todo mundo é responsável para dar o melhor atendimento para você. Não é, por exemplo, a Tatiana, que é a nossa diretora de formatação, gestão e governança. Não é só ela que tem que te dar um bom atendimento. Começa do Bruno lá, que para o teu carro, abre a porta para você, a Karen que recebe vocês. Por quê? Se você é recebido, né, de uma forma antipática, de uma forma grosseira, você já vai entrar para a reunião puto da vida. Concordo, 100%. Não é? E aí, como é que é?
Por mais que a diretora ali tente passar, né, um conceito bacana para você, um conteúdo técnico, mas você já entrou... Queimou um filme. Já entrou com o filme queimado. Não vai funcionar. Não vai. Eu acho que a gente é tão alinhado, André, com isso, porque lá na empresa, lá na clínica, a gente utiliza praticamente os mesmos exemplos. Eu falo, olha, como é que eu vou oferecer para o meu paciente? Eu vou falar para ele que eu sou referência em tecnologia, em saúde, em segurança, se o meu banheiro está sujo. Se na hora que ele sentou na minha cadeira, a minha cuspideira está com um pingo de sangue. Então, todo mundo participa do processo, todo mundo é importante. Nós somos uma corrente. Todo mundo é importante. Se alguém romper esse elo aqui, o paciente vai olhar e falar, pô, mas será que é verdade? Né? Então, toda aquela credibilidade, aquela segurança foi embora. Por quê? Porque alguém não deu um sorriso. Né? Para isso, treinamento, padrão, processo o tempo todo. Porque hoje, esse nosso papo tá fluido. E hoje, acima de tudo, é experiência no negócio. E aí, uma das nossas mentorias lá é como aplicar a hospitalidade de luxo ao seu negócio com experiência. A gente fez um trabalho... Muito bom. Tema que hoje Porque é divisor luxo, de águas. Total. Porque o luxo... Esse tema é muito bom. O luxo Não tem a ver com não é dinheiro, eu né, ter... André? O luxo não é eu ter um Porsche, Não. encher a boca para falar que eu tenho, dar um colar milionário, andar com um colar milionário. Não. O luxo... é o seu lifestyle, é a forma que você atende, é a forma como você se direciona, é a sua postura, porque a postura das pessoas é outra. Não se deixar ficar vendido, não se deixar ser enganado, né? Isso tudo é a experiência, é o luxo. Resume-se a isso. A gente está na era da experiência, né, André? Total. Então, cada vez mais o que a gente busca, e a gente compara. Claro. A partir do momento que você presta um serviço de excelência, você espera o mesmo. Você vai em um ambiente hoje que não te oferece serviço, você, opa, peraí. Lógico. Não é isso que... Nossa, Léo, até compartilhando, eu e o André hoje cedo, a gente fez um podcast com o Gato Café, com a Branca, e ela é mergulhadora, nadadora. E aí eu perguntei de Noronha para ela. Olha isso, gente, Fernando de Noronha. E aí eu falei, nossa, eu amo Fernando de Noronha. Ela, eu não tive uma boa experiência lá. Eu, como não? Eu peguei, aluguei lá um barquinho, né? Aqueles passeios. E o cara foi um sem educação, super mal educado, me enganou e tudo mais. Gente, a gente tá falando... Fernando de Noronha não tem concorrente na minha visão. Ela é perfeita, aquele lugar é perfeito. Agora, imagina uma empresa. Só por conta do mau atendimento de um barqueiro, ela queimou um dos lugares mais lindos do Brasil. Toda a viagem da pessoa. Toda a viagem da pessoa. O que ficou? Ficou essa experiência. E o que diferenciou de um a péssimo minha atendimento. experiência da dela? Foi o atendimento de um barqueiro. Pessoas. Agora, você imagina isso dentro de uma empresa. São pessoas. Então, que tem tanto lugar para ir, né? a gente se preocupa tanto com isso, e o que a gente oferece além do trabalho, né? Do que a gente é contratado é trazer para o podcast, é botar no nosso conselho de varejo lá, que a gente tem mais de 100 empresas discutindo todo mês um assunto. E agora, desde o ano passado, o que a gente está fazendo lá? Eu um dia olhando o celular, aí eu vi ali, né? Sua atualização do iOS vai acontecer essa noite. Eu olhei e falei, cara, eu vou ser a Apple da consultoria. Eu sou pequenininho, mas sou abusado. Mas a gente Você tem que... é a Apple da consultoria, sabe o que é? Anualmente, nós vamos chamar as marcas para serem atualizadas do nosso processo de formatação. Por quê? A gente acabou de desenvolver um manual que provavelmente você não recebeu, apesar de ter terminado a formatação agora, que é exatamente o manual de experiência que a gente fez junto com a Fundação Getúlio Vargas. Nós monitoramos a garotada lá. A L'Oréal, a Shell, algumas empresas trabalham com a FGV para a garotada que está para se formar. O Project Fields deles é o tipo TCC, né, para ele se formar. Tem um dever de casa. E esse ano eu dei de dever de casa para eles do PDV ao PDX, do ponto de venda ao ponto de experiência. Hoje, seja uma loja de varejo, seja aquele restaurante ali, seja o teu negócio, o meu negócio, né, o nosso negócio, se não tiver experiência, esquece, amigo. E aí, isso é o diferencial. E quem vai prestar essa experiência é a equipe. Então, a equipe,
As pessoas, elas têm que ser treinadas, elas têm que entender da questão da hospitalidade do luxo. Isso a gente tirou, na época que eu era era não, porque eu sou ainda do mercado shopping center, que eu trabalhava num grande grupo, a gente começou a trazer as pessoas da onde? Da hotelaria, para trabalhar com a gente, porque a equipe da hotelaria, né, a maioria das vezes, são pessoas fenomenais no que concerne à hospitalidade. E aí a gente trouxe isso. E pegando esse gancho, eu trouxe para o nosso negócio. E a gente vai estar exatamente oferecendo isso, oferecendo anualmente, porque se você estiver satisfeito lá e tendo essa atualização com você, eu vou vender outro serviço para você. O tempo todo. Eu vou vender o escritório jurídico, eu vou vender o escritório criativo, uma consultoria de alguma coisa, uma gestão e governança. Por quê? Você vai sentir confiança no negócio. É a mesma coisa. Eu vou fazer um tratamento lá, se eu sou bem atendido, eu sou fiel. Né? O dentista... E hoje um dos principais índices que a gente tem é o paciente que já está dentro da clínica. Porque o retratamento. Porque depois de um ano, ele vai fazer um outro tratamento, que geralmente é um ticket médio muito menor, mas para manutenção. E para ele fez sentido. Né? Então, dentro dos pilares que a gente tem, né, a questão do paciente, da experiência dele ser durante todo o processo, faz total diferença, porque daqui a um ano ele volta. É isso aí. E ele tem prazer em te indicar. Né? Fiz um tratamento... Pô, mas eu faço questão que você vá lá. É impressionante. Você vê o exemplo, né? Como é que você surgiu lá? Indicação. Uma pessoa que eu não formatei a marca dele, o André Pivetti, da First Class. Da First Class. Obrigado, André. Botou esse super cliente na minha mão. Foi difícil. O cara queria ir para um concorrente. Aí eu quebrei o concorrente. Não. Mas o André, eu não falava com o André há uns 15, 20 anos. E olha, assim, o respeito, né, entre os profissionais de mercado. Que ele acabou te indicando. Ele procurou, ele falou, você procura esse cara aqui que ele vai te ajudar. E obrigado. O André, eu considero meu mentor hoje, tanto de negócio quanto de futebol. Então, entrei para a turma ali, estou aprendendo, ele já está na bola há mais tempo, eu estou no grupo, mas estou aprendendo. Aí, mas foi indicação. Vivendo e aprendendo, isso mesmo. Dani, mais? Acho que é isso, né? Léo. Parabéns, Léo, pelo projeto maravilhoso. Olha, nós não combinamos, não, porque você vê que tem muita coisa em comum, né? Segmentos diferentes, mas a cabeça e a filosofia voltada para quê? Para a vanguarda, porque isso é a vanguarda. A gente tem muitos empresários, concorrentes nossos, que o cara está preocupado em... Ele quer vender e te entubar e não vai entregar... E vai te acelerar. Vira um castelo de areia, né? Exatamente. Só faturamento. Quanto que eu vou faturar? É o que o mercado mostra. E essas pessoas acabam se desintegrando muito rápido, né? Porque o mercado sabe quem é quem. O mercado sabe. Está 30 anos ralando todo dia, não é para qualquer um. Dá para saber o que dá certo e o que não dá, né? Exatamente. Léo, pô, cara, encantado aí. Obrigado por você ter saído da corrida e ter vindo correndo para cá. Não. Só que atrasou um pouco em função da questão de estrutura, mas esse ambiente aqui é fantástico, maravilhoso. Essa proposta que a gente fez para o Multistúdios, né, com a Multiplan, da gente vir falar de empreendedorismo, vir trazer ideias novas, pessoas, executivos, donos de empresas, CEO como você, trazendo essa experiência para botar para o mercado, eu acho que faz toda a diferença. Obrigado pelo teu tempo aí. Obrigado, Dani. Dani está quase virando carioca. Ela já viu que São Paulo não está com nada. Tá sim. Negócio é Rio de Janeiro. São Paulo a gente está chegando aí com força, hein? Vamos explodir agora em São Paulo. Estamos lá desde 2017, mas agora nós vamos virar o jogo mesmo. Sob nova direção. Sob nova direção. Galera, obrigado por participar de mais esse programa aí, Multistúdios, GS Pod do empreendedorismo, e até a próxima. Boa. Fechou? Bom, eu queria também agradecer pelo convite, por poder compartilhar também, e tenho certeza que esse bate-papo aqui tem muito para agregar para todos nós. Ô, Léo, se alguém quiser uma franquia sua, como que faz? Então, segue lá no Insta, dr.leonardacioli.
ou @Sorriamed. Então, o meu Insta pessoal é dr.leonardoacioli ou @Sorriamed, que é lá da empresa. E pode comprar que essa franquia eu garanto. Opa, Já tá assina aí. embaixo. Sucesso total. Com esse propósito, não tem como dar errado isso. Isso aí. É sucesso garantido. Parabéns. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima.